Contratos, família, propriedade, assuntos que fazem parte do nosso cotidiano e todos eles estão presentes no Código Civil, direitos e deveres. Mas você sabe o que isso quer dizer? Quando o assunto é divórcio, por exemplo, ele estabelece regras para questões como partilha de bens, guarda dos filhos e pensão alimentícia. Em resumo, ele é o ponto de partida para a resolução de conflitos. Hoje, no Sobre Política, vamos entender o funcionamento dessas normas e também como é o processo de mudança e atualização delas. Fique com a gente, o Sobre Política está começando. Oi, gente, tudo bom? O Sobre Política começa falando sobre o Código Civil, um compilado de normas que regulamentam e estabelecem direitos e deveres de cada cidadão. Como todos os outros códigos, ele é instituído a partir da Constituição Federal e define os parâmetros das relações jurídicas, sempre de pessoas físicas. A história do nosso Código Civil teve início em 1916, com a sanção do chamado Código Bevilacqua. Ele foi seguido até 2002, quando o atual Código Civil foi instituído pela Lei nº 10.406. Na reportagem a seguir, você vai conhecer esse compilado de normas e entender de que forma ele guia a sociedade. Ele é como um manual que explica as regras básicas de convivência entre as pessoas na sociedade. Chamado de Código Civil, esse livro cheio de páginas contém leis que regulam as relações entre pessoa física e jurídica. O Código Civil, ele nada mais é do que são legislações que vão regularizar as atitudes das pessoas, das empresas, porque o nosso entendimento ele é muito subjetivo. Então, precisa de uma lei para que todas as pessoas possam cumprir. E o Código Civil ele vem proteger desde o nascituro até os herdeiros com a sua sucessão. E dentre eles nós temos o direito patrimonial, o direito das suplicações. Então, a nossa vida é regida pelo Código Civil. As leis presentes no Código Civil buscam assegurar a ordem e a segurança das nossas relações individuais e coletivas. Em poucas palavras, o objetivo do Código Civil é definir e garantir os direitos e as obrigações dos cidadãos. Qual que é a melhor maneira harmônica da gente conviver na sociedade que a gente já tem? Em geral, o direito ele vai pensar, na sociedade que a gente já tem, as relações que a gente já tem e como essas relações elas podem ser mantidas. Para algumas pessoas isso é bom, para algumas pessoas isso é ruim, e aí a discussão vai se alongando. A primeira edição do Código Civil brasileiro foi criada em 1916, há mais de 100 anos, durante a Primeira República. Em 2002, uma segunda edição com 2.046 artigos foi instituída. Ela segue vigente até hoje. Até 2002, o que regia era o Código de 1916. Quantas coisas haviam mudado, não é verdade? E nós falamos o novo Código Civil. O novo Código Civil, gente, ele foi instituído em 10 de janeiro de 2002, entrou em vigor em 10 de janeiro de 2003, ou seja, fazem 21 anos. Então, nesse tempo, muita coisa aconteceu. Nós vivemos em sucessões de situações em que precisa ser legislado, nós precisamos ter lei. Alguns dos principais pontos encontrados no livro são a igualdade entre os sexos, a proteção da família, a defesa do consumidor e a preservação do meio ambiente. Leis sobre hierarquia de heranças, inventários, divórcios, tutela de crianças, divisão de bens, são alguns dos exemplos práticos que podem ser citados. Com 22 anos completos, a reforma do Código Civil está em andamento desde 2009. E segundo a advogada, as principais mudanças devem acontecer nos meios digitais e na ampliação do conceito de família. Hoje, por exemplo, uma inteligência artificial. Nós não falávamos há 20 anos. O direito digital, não falávamos. Nós precisamos urgentemente melhorar a questão do direito das empresas, o direito empresarial, que a gente tem que desburocratizar. Então, são situações que regem e que nós estamos envolvidos diretamente. A questão da união homoafetiva.
Eles têm o direito de se casar, mas não está escrito ainda na legislação. Então, situações como essa, que no dia a dia já está regulamentado através de jurisprudência, não consta na lei. Então, a gente tem o quê? Que pensar essas atualizações, tanto para gerações que estão vindo, como a gente vai querer conviver a partir de agora, pensando em inclusão, pensando nas diferenças que nós podemos ter, né, nessa pluralidade, mas também pensando que nós temos populações que ainda não têm acesso a tudo. Então, é a gente pensar como a gente começa a fazer um código, que é uma situação muito complexa, boa sorte para a galera do direito, né? Que é como você consegue fazer um código único para uma população tão diversa, né? E que vai continuar sendo diversa e que principalmente tem vivências muito diferentes na sociedade. Diferente da Constituição Federal, em que as mudanças são mais rigorosas, alterar o Código Civil pode ser mais simples. Mesmo que a Constituição já exista para garantir igualdade entre os brasileiros, o Código é mais uma forma de assegurar o respeito e a boa vivência em sociedade. Em outras palavras, é como se a Constituição definisse as regras do jogo, enquanto o Código Civil define como ele deve ser jogado. A ideia do Código Civil é você preservar o cidadão, é você falar para o cidadão como ele deve se conduzir na vida, nas relações, né? Porém, como a gente entende esse cidadão, se ele tem que ser de certa religião ou não, se ele tem que se adequar às regras de uma forma, ou se ele pode ter alguma maleabilidade a essa regra, é uma coisa que o direito vem discutindo e isso acaba refletindo na sociedade, isso acaba refletindo também nas nossas câmaras, né? Como essas leis vão sendo conduzidas, exatamente para a gente pensar. Se nós temos um país tão diverso, nós consideramos todas as pessoas cidadãos, a gente precisa ter uma lei que consiga manter essa harmonia, manter essas pessoas convivendo bem, apesar do ser humano sempre buscar ser diferente do outro para conseguir se afirmar. A Câmara considera importante as alterações no Código Civil e vai acompanhar de perto as propostas para que, caso seja necessário, possa propor alterações na lei orgânica e seguir de acordo com a legislação. Eu creio que o que está no Senado são essas mudanças que interferem no dia a dia da população. Então, o que nós temos que fazer? Acompanhar e depois, claro, através das emendas constitucionais que forem mudadas, que forem alteradas, aqui embaixo nós temos que adequar também a nossa legislação. Aí também talvez seja necessário você fazer alguns adendos e algumas mudanças dentro da sua lei orgânica do município. Marina, daí o que você achou? Já está entendendo um pouco melhor aí o Código Civil, de forma geral? Já estou entendendo melhor, que é uma coisa que permeia todas as nossas ações, né? A gente é guiado por ele às vezes sem nem saber e às vezes a gente não conhece de forma tão clara, né? Exatamente, faz parte do nosso dia a dia, né? Exato. Bom, a gente vai entender mais a respeito disso no segundo bloco. Por isso, Sobre Política faz um rápido intervalo, a gente já volta. Sobre política de volta, bom, no primeiro bloco a gente te apresentou o Código Civil e como você viu, ele determina as normas das relações entre pessoas físicas. Então, se a gente como sociedade muda o tempo todo, o Código Civil precisa acompanhar. E por isso, uma atualização do Código Civil está em estudo em Brasília. O novo texto pode incluir os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e direitos dos animais de estimação, além de modificações de artigos já existentes. Para explicar essa reformulação, a gente recebe aqui no estúdio o advogado Rafael Santos. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Para a gente começar, Rafael, como é que funciona isso de atualizar, mudar o Código Civil? Qual é esse processo? Seguinte, eu costumo dizer que o Código Civil ele é muito parecido com o regimento interno dos condomínios. Muita gente que está nos assistindo nesse momento se lembra dos condomínios. Nós temos costumes ali dentro, mas nós precisamos colocar isso no papel, fazer acontecer uma regra para todo mundo. Quando nós temos regras já estabelecidas, mas os condôminos, alguém vai lá e infringe a regra e essa regra não está dentro daquele conjunto de regras escritas, começa-se as decisões dos síndicos. Aí pensem vocês agora, dando esse exemplo, levando para o nosso Código Civil, que os políticos e a parte legislativa estão discutindo aqueles costumes ou aquelas práticas que nós já temos na sociedade, mas que não está explícita em lei. Aquilo que nós não sabemos para onde conduzir.
O judiciário, nessas regras todas, isso que você citou, o casamentos de pessoas do mesmo sexo, questões dos animais, inteligência artificial, isso já está acontecendo na nossa sociedade. Mas ainda não temos a regra escrita. Para onde é que se conduz? Aí pense você que está nos assistindo agora, se esse fato acontece e você não tem uma regra absoluta sobre aquilo, como é que fica um juiz para julgar? Para qual caminho ele deve seguir? Então, essas transformações, elas são compiladas dentro do Código Civil. Então, a gente pode colocar como um processo não automático do ponto de vista assim, são tantas decisões e agora isso passa a ser incorporado no Código Civil, mas resultado de uma série de decisões, então. Resultado de uma série de decisões. Eu diria que são atualizações, e dizendo de uma forma simples, de uma forma clara. No meio jurídico, os termos são outros, mas assim, para quem está nos assistindo, é isso. O Código Civil está sendo atualizado para se adaptar às relações que já existem entre as pessoas. Ou seja, nada do que está lá vai ser colocado de forma diversa do que já acontece na sociedade. Não vai se impor algo diferente. As pessoas fazem muito essa confusão. Então agora vai caminhar dessa forma, ou agora vai caminhar daquela outra forma. Não. O que está fazendo é transformando, compilando os nossos costumes. Exemplo, esse agora dos animais. Nós tratamos ainda porque o código não está em vigor, mas tratamos animais como objeto. Não faz muito sentido, né? A maioria das pessoas fala que o meu filho, o meu bebezinho, enfim, estão comigo ali no dia a dia. Então eles são tratados como seres que têm agora, no anteprojeto, vida e por consequência emoções, sentimentos, etc. Isso é uma modificação. Talvez 40 anos atrás, por exemplo, 50 anos, se alguém falasse que um cachorro é um ser de convívio, alguém ia assustar, falar, não, é um objeto, qualquer coisa do tipo, não daria bola. Aí percebe essa transformação? Então os cachorros, ou os animais, não digo só os cachorros, os animais eles passaram a fazer parte. Então, essa transformação, ela de certa forma é escutada pelo Código Civil. Legal. E a gente está falando de transformações e atualizações e de coisas que já acontecem, né? Então, a gente antes conversou um pouquinho, você falou de algumas polêmicas. Então, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo gera uma polêmica, vai ser incluso agora no Código Civil, mas na verdade já existe uma decisão do STF que autoriza a união estável, né? Correto. Nós tivemos mais de uma, inclusive, decisões do STF, que todos sabem, nós chamamos a cúpula, né, do judiciário. Então, todas as decisões que o STF eles pautam, e aí dentro do meio jurídico nós temos o que chamamos de repetitivos. São aquelas decisões que elas dão força repetitiva e a partir delas todo mundo tem que cumprir. Já não é uma questão de quero ou não quero. Ou seja, uma pessoa que quer casar, homem, eles querem casar, eles vão lá ao cartório e não é autorizado, hoje eles vinculam a essa decisão do STF. O cartório aqui embaixo, o juiz daqui de baixo, ele não pode ir contra a decisão que já está lá em cima. Aí o que é que o código faz? Para evitar que esse juiz, ou que essa pessoa do cartório, ou qualquer outra pessoa não queira legitimar essa união, o que é que o código agora faz? Ele fala assim, não, vamos explicitar, vamos estabelecer uma regra clara dentro do código de que pessoas do mesmo sexo podem ter uma união estável, podem se casar. E aí fica claro, aí já não gera mais essa dúvida de posso legitimar ou não posso. Isso vem de uma transformação de decisões judiciais. Então é importante esclarecer isso. Não apenas nesse caso. Homem, mulher, enfim. O código ele faz modificações e a maioria das modificações que estão lá agora, inclusive, elas são com base em decisões judiciais, consolidadas. Tá? Não é ontem que decidiram, não é uma semana atrás que decidiram. Tem 10 anos que se decide, tem 15 anos que se decide. Né? Nós conversamos anteriormente, tinha a questão do divórcio. Desde mais ou menos meados de 2007 adiante, ou seja, completamos aí pelo menos uns 14 anos, já existem decisões judiciais pautando que o divórcio ele é um direito unilateral. Ou seja, a pessoa entrou com um pedido, ela tem aquele direito, não precisa esperar o outro para se divorciar. Aí pensem vocês que nós temos 14 anos de construções de várias decisões e agora, em 2024, o anteprojeto coloca isso, que o divórcio ele pode ser unilateral. Então ele explicita a regra, volta naquilo que eu disse no começo do exemplo, do condomínio como um todo. Regra explícita, todo mundo tem que seguir, não fica mais dependendo das decisões judiciais. Então, justamente por isso, não adianta apelo popular numa polêmica agora. Eu acredito que não adianta. Veja bem, porque quando vem das decisões judiciais, as decisões judiciais já observam o que nós chamamos de costumes, já observam os princípios do direito, eles já observam a Constituição. Então, quer dizer, nós já temos dentro da pirâmide de observações todas, valores, costumes, princípios. Esse apelo popular está em conjunto com isso. Então, é como se as decisões judiciais elas já estão guiando aquilo que o nosso sistema jurídico aprova. Né? Então, dificilmente o apelo popular vai influenciar no Código Civil.
o que acontece, e tem acontecido na verdade, são as fake news em relação a isso, né? O apelo popular com base em fundamentos que não existem no Código Civil. Tá? O Código Civil não está fazendo modificações grandiosas, o Código Civil praticamente está fazendo atualizações. Mas, de alguma forma, que impacto a questão da desinformação, das fake news, pode ter nesse processo como um todo, Rafael? Eu acredito que o principal é realmente a desinformação, e isso atrasa o projeto. E ao atrasar o projeto, ele tira benefícios a pessoas do mesmo sexo que querem casar, ele tira benefícios a pessoas que, por exemplo, querem se divorciar unilateralmente, as pessoas que estão tendo problemas com seus animais de estimação e estão sendo consideradas dentro de um processo como um objeto, as pessoas que estão enfrentando mentiras pela inteligência artificial. Por exemplo, o código, ele, como você disse, né, ele vai tratar LGPD, ele vai tratar de inteligência artificial. Aí, imagina as pessoas que já estão sofrendo com isso. Pegaram uma foto delas, colocaram inteligência artificial, modificaram uma notícia. Se o Código Civil ele não é atualizado, ele não estabelece essa regra clara, essas pessoas estão sendo prejudicadas. Então, o apelo popular em si, e na verdade, ao atrasar o projeto, ele acaba prejudicando aqueles que seriam beneficiados. De modo geral, é a própria sociedade. E de que forma, para evitar justamente essa questão de desinformação, para evitar um atraso, que as pessoas podem acompanhar esse processo de atualização? Eu diria que se atualizando com notícias simples. Nós temos aí vários sites de buscas, as pessoas podem colocar lá anteprojeto do Código Civil, tem claramente as mudanças que acontecem, tem outras mudanças bem bacanas, tem mudanças que vão falar sobre adoção, sobre doação de órgãos, sobre utilização de barriga de aluguel, não utilização, a permissão, tem um reconhecimento que é muito bacana, até para quem está assistindo. Imagine vocês, às vezes 3 irmãos moram juntos, aí aquilo se reconhece como família, às vezes amigos moram juntos e pode se reconhecer como família. Então tem várias atualizações que são muito bacanas, adentram, na verdade, o dia a dia das pessoas. Então, eu diria para você, busca a informação nesse site de busca de forma simples. Mudanças do anteprojeto do Código Civil. Vocês vão encontrar o que é que está mudando. Perfeito. Rafael, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Sobre Política. Nada como alguém que consegue simplificar algo que para o leigo, né, como nós, parece tão complexo, né, Marina? Exatamente. Queria te agradecer também, Rafael, porque exatamente, às vezes é uma palavra que faz parte do nosso dia a dia, a gente ouve, vira e mexe, Código Civil, mas o que que é? A gente às vezes não consegue explicar, né? Não consegue entender. É um conceito que às vezes fica meio no ar. Então, muito obrigada pelo esclarecimento. Mais uma vez agradeço a oportunidade, espero que todos busquem sobre o anteprojeto do Código Civil. E até uma próxima oportunidade. Marina, tudo compreendido? Ficou mais simples agora? Ficou muito mais simples, o Rafael esclareceu tudinho. E acho que agora é bom porque a gente tem um caminho para ir pesquisando, para entender melhor, né, as mudanças e acompanhar até a aprovação. Perfeito. Bom, Sobre Política faz um rápido intervalo, mas a gente ainda volta para falar mais desse assunto. Estamos de volta para o último bloco do Sobre Política, hoje falando sobre o Código Civil. Mas agora nós fazemos uma pausa no assunto, porque chegou a hora do nosso quadro Dicionário Legislativo. Você sabe o que é o regimento interno? Bom, a gente explica agora, olha só. O regimento interno é um conjunto de regras estabelecidas para regulamentar o funcionamento das atividades de diversos campos, tanto do poder público como da iniciativa privada. Na Câmara não poderia ser diferente. O regimento interno do Legislativo, aqui de São José, regulamenta o trabalho dos vereadores e de toda a casa, como, por exemplo, como serão conduzidas as sessões plenárias ou como deve funcionar o trabalho das comissões. Ele está disponível para toda a população no site câmarasjc.sp.gov.br. Como a gente já viu, a atualização do Código Civil faz parte de uma sociedade que está mudando e evoluindo. Uma das pautas estudadas nessa reformulação é a doação de órgãos, atualmente prevista pela Lei nº 9.434, de 1997. Com a atualização, os critérios e as regras para a doação de órgãos podem mudar. O texto preliminar aborda aspectos como a autorização de familiares e o documento de identificação digital do doador, que pode garantir um processo de transplante mais seguro. Na reportagem a seguir, você confere as possíveis alterações. Em um gesto de amor ao próximo, Maria de Lourdes autorizou a doação das córneas da filha Érica, que sofria de insuficiência renal
e faleceu em novembro de 2021. Eu fico muito feliz. Fico feliz, sim, porque ajudar é muito bom. Ajudar é muito bom, né? Porque a gente se sente assim, não para engrandecer, mas assim, de felicidade mesmo, né? Que aquela pessoa, ela está enxergando com a boa ação do outro. Da sua filha, né? É, também a filha, né? Que ajudou alguém a estar hoje, né? Enxergando esse mundo maravilhoso, né? Na época, a Érica tinha 31 anos e passou 7 anos à espera de um rim. A família viveu um longo período de angústia, que só trouxe mais certeza sobre o quanto a doação pode transformar o destino de alguém. O médico tentou, né, fazer a reversão que o rim voltasse ao normal, mas não conseguiu. Aí ela foi, né, dialisava a semana inteira, de segunda a sexta, e nisso, né, com o tempo, assim, ela foi ficando muito debilitada. E ela não conseguiu, ela foi 8 vezes em São Paulo, né, para ver se conseguia, né, esse rim, mas ela não conseguiu. Aí onde ela veio a falecer. Atualmente, a lei que regulamenta o transplante no Brasil é de 1997. E a doação dos órgãos após a constatação da morte encefálica só acontece com o consentimento da família, mesmo que o paciente em vida tenha manifestado o desejo de doar. Agora, a proposta de reformulação do Código Civil prevê que a autorização familiar não será necessária se o doador falecido tiver deixado por escrito uma permissão. Essa proposta ela já passou em algumas fases na Câmara, né, de estudos, principalmente da CCJ, e autoriza, sim, que a família não seja o voto final da doação do órgão. E sendo imperioso a vontade do doador falecido, né, e talvez sendo superado a intenção familiar, por obstáculos aí religiosos, familiares, emocionais, de que a família não quer ficar à mercê de uma doação, de uma correria biológica, médica. E nisso, com a alteração, se a alteração vier, hoje ela não veio, seria superada essa fase e o próprio médico que constatasse a morte cerebral poderia, sim, já dar início a todos os trâmites legais para retirada, remoção e realocação desse órgão no donatário que está na fila, né? A comissão de juristas formada para avaliar a reforma do Código Civil já encerrou os trabalhos e o texto está em tramitação no Senado. Hoje, o que já existe é a autorização eletrônica de doação de órgãos, que pode ser feita em qualquer cartório do país. O documento digital formaliza a vontade da pessoa em ser doadora. A autorização também auxilia a família, que ainda é quem decide. Atualmente, 42 mil pessoas aguardam por um transplante de órgãos no país. E o esforço do poder público é para conscientizar a população e aumentar o número de doadores. Em São José dos Campos, tramita na Câmara Municipal projeto de lei que prevê a realização de campanhas para incentivar a doação. Que a fila é imensa e eu acho que aumentou ainda com a pandemia. E eu acho que é um gesto tão lindo, tão humano, tão poderoso, né? Tão poderoso de salvar vidas, que eu acho que está faltando divulgação. E é isso que eu estou propondo aqui no meu projeto de lei. No ano passado, o Hospital Municipal de São José captou 53 órgãos para transplante. O número representa um avanço em relação a 2022, quando foram captados 49 órgãos. Mesmo assim, a taxa de recusa das famílias ainda é considerada alta. Para o advogado, a reformulação do Código Civil seria uma continuidade do trabalho que há décadas é realizado no Brasil e que coloca o país como o segundo no mundo que mais realiza transplantes. A família, ela é detentora dessa doação? Sim ou não? É uma celeuma filosófica. Ou essa pessoa que está falecida cerebral tem 10, 15 órgãos que vão ser úteis para dezenas de pessoas que estão numa fila, a decisão familiar ela vai deteriorar um direito coletivo. Então você vê como é que na essência a gente fica sempre numa antinomia, na discussão das normas ali. O que é prioritário? A intenção do familiar que quer enterrar seu ente, né, com todos os órgãos bons, ou aquele direito coletivo de pessoas que estão na fila para receber órgãos?
Olha que interessante, Marcos, nós somos o segundo país no mundo em doação de órgãos, só atrás dos Estados Unidos. E é claro que por isso precisa estar estabelecido de fato no Código Civil as regras, né, para esse trâmite. E a gente vê que é um costume que tem mudado de forma geral, né? As pessoas têm se conscientizado a respeito, então nada como essa mudança também aparecer de certa forma representada no Código Civil, né? Exatamente. Bom, gente, termina por aqui o Sobre Política. Olha só, para rever esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube, é o youtube.com/tvcâmarasjc. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, @tvcâmarasjc, aí vale tanto para o Instagram quanto para o Facebook. E a gente tem um encontro marcado aqui toda terça-feira às 3h30 da tarde. Você pode acompanhar ao vivo pelo YouTube ou no canal 12.3 da sua televisão. E se perder, calma que tem reprise durante a semana. Isso aí, gente. Tchau, tchau.